Na figura, o polo sul de um ímã aproxima-se de um solenoide, que está ligado a um medidor, né, que é um galvanômetro aqui. O que acontece durante essa aproximação? Bom, então a dica para esse tipo de questão é sempre pensar o seguinte. Você está produzindo um campo magnético externo e esse campo ele pode estar aumentando ou diminuindo. Né? Se ele estiver se aproximando, o campo está aumentando, se ele estiver se afastando, o campo está diminuindo. Então, nesse caso, ele está se aproximando, então o campo magnético externo está aumentando. Está aumentando em que direção? Bom, aqui a gente tem um polo sul, então o polo sul vai produzir um campo magnético nessa direção. Né? Então, isso aí tem que ficar claro para vocês. Então, a bobina, quer dizer, o solenoide, como ele chama aqui solenoide, né, que é esse componente aqui que tem várias voltinhas, né, ele vai sentir que o campo está aumentando nessa direção. Então ele vai gerar um campo que vai querer diminuir esse aumento. Né? Por que ele vai querer diminuir esse aumento? Porque a gente lembra da força eletromotriz induzida da lei de Faraday, que ela sempre se opõe à variação do fluxo magnético. Né? Do fluxo magnético. Ela sempre se opõe à variação do fluxo magnético. Então ela vai querer ir contra esse aumento. Então, como que ela vai ir contra esse aumento? Então, ela tem duas opções. Ou ela vai gerar um polo norte, ou ela vai gerar um polo sul. Então, esse camarada vai se polarizar, né? Ele vai ter um polo norte e um polo sul. E aí, qual das duas opções ele vai escolher? Vamos imaginar aqui, então, o plano da espira, né? E duas opções podem acontecer. Ou o lado esquerdo pode ser um polo norte, ou o lado esquerdo pode ser um polo sul. Então, se ele for um polo norte, o vetor que ele vai gerar vai ser sainte no lado esquerdo, né, e sainte no lado direito também. Né? Quer dizer, vai apontar para o lado direito, polo sul, vai apontar para o lado esquerdo, polo norte. Se ele gerar um polo sul no lado esquerdo, o vetor campo magnético vai estar nessa direção, no lado esquerdo, e vai estar nessa direção, no lado direito, né? Porque aqui no outro lado será o nosso polo norte. Então, qual das duas opções a gente quer? A gente quer brigar com o aumento desse vetor aqui. Então, a gente quer produzir um campo magnético nessa direção. Então, essa opção estaria incorreta. A opção correta estaria essa aqui, porque ela vai gerar um campo magnético nessa direção. Então, isso ficou claro para vocês? Então, desse lado aqui, a gente vai ter um polo sul, que vai gerar um campo magnético que vai brigar com esse aumento do campo magnético para o lado esquerdo. E então, aqui vai ser meu polo norte, minha polaridade norte. Então, a extremidade voltada para o ímã comporta-se como um polo sul magnético, letra D. Bacana, esse foi o jeito, sim, é uma estratégia para vocês resolverem esse tipo de questão, que eu acho que é mais fácil de entender do que, claro, né, daria para a gente fazer toda uma discussão formal em cima disso, né, mas eu acho que essa estratégia de entender a polarização da espira, eu acho mais fácil do que pensar no sentido da corrente e qual o sentido da corrente que deve ser provocada aí para provocar um campo magnético que diminui esse aumento provocado pelo ímã S, pelo ímã que está se aproximando aqui. Bacana? Qualquer dúvida aí, coloquem nos comentários que a gente discute um pouco mais essa questão.